graça e a paz, irmãos. Amém. Eu queria só um copinho d'água, alguém conseguisse para mim, por favor. Que eu estou com essa tosse de estimação, como disse o Neto. De repente, se eu entrar em crise aqui, irmão, não precisa vir aqui não, eu vou me controlar, viu? Fiquem tranquilos. Mas louvado seja Deus, meus irmãos, é um motivo de muita alegria e de gratidão a Deus por estar aqui mais uma vez com essa responsabilidade de falar da sua palavra, de compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor falou ao meu coração. E eu sei que também, eu creio que os irmãos também estão muito felizes por estar aqui, né? Vivemos uns dias tão corridos que às vezes essa reunião dos santos, essa comunhão aqui da igreja do Senhor na sua presença, no dia é o que salva o nosso dia, né? Por conta das vezes da correria. Aqui é o momento em que oramos, glorificamos a Deus, cantamos louvores ao seu nome e buscamos as verdades do Senhor para nossas vidas. Amém, irmã Beta. Muito galardões para a senhora, viu? Irmãos, nós vamos seguir no assunto que foi dito pelo pastor domingo, já vem desde o outro domingo, falando sobre santidade. E eu vejo muito importante, mesmo que já escutamos muito sobre santidade, em discipulado, em estudo, né, pregações, mas é um assunto que é muito importante para a vida do cristão, porque sem santidade não tem como andarmos na presença do nosso Deus. E precisamos lembrar, repensar sobre nossa vida, sobre a santidade que estamos tendo diante do Senhor. Então, isso é um assunto muito importante, principalmente nos dias que estamos vivendo, né? O tema da mensagem hoje, vida de santidade. É isso que agrada a Deus. E o texto que vamos ler encontra no Evangelho segundo Lucas, texto muito conhecido, no capítulo 15, nós vamos ler verso 1 e 2, e depois vamos dar sequência lendo do verso 11 ao verso 32. Na verdade é uma parábola que Jesus conta, né, em que tem tudo a ver com o assunto de santidade. Quem não tiver sua Bíblia pode acompanhar aqui. E diz assim o texto, verso 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e o mestre da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Verso 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam uma melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar.
Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhes respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você estava sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vida de santidade. É isso que agrada a Deus. Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, Senhor, por esse momento. Pedimos que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, enxergar aquilo que temos feito e que não tem te agradado, Senhor. E nos ajuda a viver a verdadeira santidade diante do Senhor, para que o mundo verdadeiramente te conheça, Senhor, através de nossas vidas, através da tua igreja. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, santidade é algo muito importante que devemos entender para a nossa caminhada. E eu quero falar hoje sobre o que é a santidade e como podemos ter uma vida de santidade diante do Senhor. Irmãos, como eu disse, já falamos muito sobre isso, sobre santidade. Eu creio que os irmãos já ouviram muito sobre isso, mas os últimos dias têm sido muito difíceis. Esses dias eu estava olhando umas postagens de um professor lá do seminário, foi um professor meu chamado Yuri, e ele estava falando nessa postagem sobre as artimanhas que o diabo tem usado nos últimos tempos contra os cristãos, contra a igreja de Deus, contra a obra do Senhor, né? Porque isso sempre foi o seu grande objetivo. O diabo pode se alegrar quando você passa por dificuldades na sua vida de diversas formas, mas com certeza ele vai sempre trabalhar para que você não esteja caminhando para o alvo que é Cristo. Esse é o grande foco dele. E muitas vezes ele vai usar aquilo que tem disponível, que são muitas vezes fora da igreja e dentro da igreja. Fora da igreja nós podemos entender das leis e projetos que muitas vezes estão aí tramitando para entrar em vigor, para tentar assolar a obra do Senhor. E dentro das igrejas ele também muitas vezes tem plantado falsos pregadores para pregar um evangelho que não aquele que é o verdadeiro evangelho, distorcendo a verdade, porque esse foi a grande sacada. Em meio à verdade ele colocar pequenas mentiras. E alguns vão aprender e vão querer viver dessa forma, achando que estão seguindo o caminho para Cristo e não estão. E ele fala sobre uma teologia que eu acho muito pertinente, todos os irmãos pesquisar sobre ela. Talvez alguns aqui já tenham ouvido falar. Mas, irmãos, é muito diabólica. É chamada teologia progressista. Em que eles estão, irmãos, distorcendo a verdade, dizendo que nos últimos tempos, com a cultura, com o avanço de todas as coisas, as escrituras precisam ser revistas em alguns pontos. Não precisa você servir como eles serviam antigamente. E isso faz com que a verdade seja distorcida. Em meio a tudo isso, eles completam com a teologia da prosperidade, com as confissões positivas que encontramos por aí, né? Nas igrejas, o que mais nós vamos ver é o centro do culto ser curas e libertações. E está junto tudo isso com um pragmatismo,
shows que acontecem dentro das igrejas, tirando o foco que é exaltar o nome do nosso Deus. E no fim, podemos encontrar em todo o Brasil vários seminários envolvidos com heresias e disseminando esses ensinamentos. Isso é verdadeiramente diabólico. E nós, como vamos combater, como vamos refutar, como saber como devemos viver uma vida de santidade que vai agradar o coração do nosso Deus. Nós temos as Sagradas Escrituras, mas muitas coisas concorrem, irmãos, com às vezes o pequeno tempo que guardamos para ler e meditar nas Escrituras. Nós vamos encontrar nas Escrituras os ensinamentos de Jesus, aquilo que Ele nos ensinou e mostrou. E não só isso, nós temos o Espírito Santo que vai nos ajudar a não só entender, mas a colocar em prática tudo aquilo que as Escrituras Sagradas nos mostram. Irmãos, e o que mais tem acontecido nos últimos tempos, e aí são os dois extremos mais usados por essa artimanha do diabo, que é o legalismo e a libertinagem. E eu sei que os irmãos conhecem sobre isso, mas eu quero lembrar um pouquinho sobre esses dois extremos. E primeiro, olhando para a libertinagem, nós vamos ver Paulo dizendo lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, nós conhecemos muito esse texto, quando Paulo diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a graça é um presente de Deus, e não tem nada que eu ou você venha fazer para merecer essa graça. Nada. Deus nos dá de graça, e isso não é por nossas obras, para que ninguém se glorie. É isso que aprendemos, e é isso que é pregado. Mas, irmãos, muitos deles estão pegando essa maravilhosa graça, e em muitos lugares ensinando, e dizendo que, já que eu não preciso fazer nada para receber essa graça, isso quer dizer que eu também não preciso viver em santidade. Eu não preciso buscar viver a minha vida de forma que agrada ao Senhor. Eu não sou salvo pela minha santidade, eu não sou salvo pelo meu esforço, eu não sou salvo por nada que eu venha fazer, mas pela graça, mediante a fé, e ela é dada por Deus. E aqui é onde mora um grande perigo, porque na verdade eles estão contando uma verdade com mentiras no meio, quando eles dizem que não importa o que você faça para conquistar essa graça. E é verdade, né? Há uma verdade aqui, porque eu sou salvo apenas pela graça, mas eu não posso viver de todo jeito. Eu não posso viver de qualquer jeito, sem me importar com a santidade. Porque, irmãos, a santidade, ela faz parte da nossa salvação, não como uma forma de merecermos ou conquistarmos a salvação, mas como uma forma de evidenciar a salvação em nossas vidas, a salvação que nós recebemos. Ninguém é salvo por conta da sua santidade, mas por ser salvo, agora nós buscamos viver uma vida de santidade. Se uma pessoa que em algum momento levantou a sua mão, ou veio aqui à frente, e que declarou que agora o Espírito Santo habita nela, porque agora ela é uma nova criatura, mas que ela mesma, examinando a sua vida, ela não perceber nenhuma mudança, irmãos, infelizmente, ela precisa rever se realmente foi alcançada pela essa maravilhosa graça. Sabe por quê? Porque se o Espírito Santo habita nela, o que o Espírito Santo vai fazer na vida dela? Apenas dar o dom de língua? Ou apenas dar o dom de revelação, o dom de cura? O dom de decifrar mistérios? Nós sabemos que todas essas coisas é do Espírito Santo e Ele dá a quem Ele quer para cumprir o seu propósito. Mas a principal evidência do Espírito Santo habitar numa pessoa é uma vida de santidade.
Essa é a principal, vamos dizer assim, a principal obra que o Espírito Santo vai fazer na vida de todos os que foram alcançados. Todas essas coisas Ele vai distribuir como Ele queira. Mas se Ele é santo, aquele a qual Ele habita também será, ou vai desejar, que é um processo que nós sabemos, mas vai ter evidências de santidade em sua vida. Como nós ouvimos domingo, pregado aqui, lido aqui, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, quando ele diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Como está escrito, sejam santos, como eu sou santo. Então, meus irmãos, esse primeiro extremo é a libertinagem, é aqueles que vivem fora dos padrões de Deus, que vivem do jeito que acham que é certo. Muitos creem, eu sei, Deus existe, mas Ele está se importando com outras coisas, eu não estou fazendo nada demais, afinal. E há um outro extremo, que é o legalismo. E o que é o legalismo? É você achar que com a sua santidade, com o seu esforço, você vai conquistar a sua salvação. E isso tem levado, irmãos, muitas pessoas ao erro. Achar que através do meu esforço, através da minha santidade, através do que eu posso fazer, eu vou alcançar o meu lugar no céu, eu vou merecer aquela terrinha lá nas regiões celestiais. E é pelo que eu faço, é pela minha doação, é pela minha ajuda, é pelo meu trabalho junto na igreja, e essas coisas vai ser remetida a mim de volta como aquele que agrada ao Senhor. E o problema, meus irmãos, é que essas pessoas vão viver de tal forma que, via de regras, elas se tornam orgulhosas. E esse é o grande efeito das críticas que o mundo que não entende vai levar para os cristãos e para a igreja. Porque o mundo muitas vezes acha que nós somos orgulhosos, presunçosos, aqueles que, por andarem de certa forma, olham para a humanidade de cima, quando na verdade são esses que buscam viver essa vida dessa forma, que transmitem exatamente isso, e que também eles são, e estão no nosso meio. Por muitas vezes ter uma capacidade a mais, já não olha o resto da igreja do mesmo jeito. Quando nós sabemos que tudo aquilo que conseguimos fazer é dado por Deus e cumpre o propósito do Senhor. Precisamos, irmãos, como eu falei, ter muito cuidado. Nós precisamos estar sempre em alerta. Tanto a libertinagem quanto o legalismo está no nosso meio. Agora, olhando para a parábola que Jesus contou, o texto que lemos, ele vai dizer no verso 1 que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. E aí eu queria definir esse primeiro grupo aqui, né, dos pecadores e publicanos, que eram aqueles que escolheram viver sem a observância da lei, né? Eles não queriam saber da lei dada por Deus a Moisés. E era como que eles dissessem para os fariseus: olha, vocês, se quiserem viver cumprindo todos os mandamentos e preceitos da lei, isso aí é um problema de vocês. Nós vamos viver nossa vida do jeito que a gente achar que é o certo. No máximo, vamos observar a lei de Roma, porque, na verdade, se não observarmos, vamos ser punidos. Mas vamos deixar a nossa vida seguindo dessa forma. E esse aqui, irmãos, é o grupo que vamos definir como o grupo da libertinagem. No verso 2 diz assim: mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Como é que vamos chamar esse grupo? Os legalistas. Porque, irmãos, eram aqueles que se gabavam de observar, e não são apenas 10 mandamentos, como muitos acham, mas 613 mandamentos e preceitos. E aqueles que se convertiam, um gentio, por exemplo, se convertia ao judaísmo, além de eles terem que observar os 613,
os fariseus ainda colocavam muito mais outros em cima. Quando Jesus vai dizer, vocês são hipócritas, nem cumprem os 613 e ainda coloca mais peso para aqueles que estão se convertendo. Só que Jesus, irmãos, está aqui diante desses dois grupos. E ele sabia exatamente a maneira como eles viviam e cada coração ali presente e cada coração aqui que está aqui nessa noite. Ele vai, irmãos, contar essa parábola para que eles, todos aqueles ouvintes, e eu e você aqui, venha pensar sobre a falta de santidade e sobre a santidade falsa. E é aqui, irmãos, que talvez eu e você possa se encontrar em um desses grupos. E aqui onde eu acho que talvez em algum momento nós possamos, talvez nós venhamos fazer parte disso aqui. E Jesus vai dizer na parábola que um homem tinha 2 filhos. E aqui ele está diante de 2 grupos. Há o filho mais velho, contado na parábola. E esse filho mais velho, como eu falei, representa os legalistas, que eram aqueles que viviam querendo o reconhecimento do pai. E o filho mais novo, que representa os libertinos, e é aqueles que querem viver a vida de todo jeito, longe do pai, como que o pai, na verdade, não existisse. Nenhum dos 2 grupos, eles sabiam verdadeiramente o que era a santidade. E olhando para a santidade, irmãos, uma definição bem simples, mas muito boa, é que santidade é o que agrada ao Senhor. Santidade é o que agrada ao Senhor. Alguém aqui já ouviu falar na linguagem do amor? Se você pesquisar na internet vai ter muito sobre isso, né? Para os que não sabem, linguagem do amor, irmãos, é em uma relação entre 2 pessoas, o que um pode demonstrar à outra, com essas linguagens, o quanto a ama. Como, por exemplo, a linguagem que é o ato de serviço. São aqueles que gostam de oferecer ajuda, auxílio e cuidado como uma forma de demonstrar o amor a outra pessoa. Há também a linguagem de presentes, essa aqui eu acho que é a mais cara, que são aquela pessoa que se sente amada, valorizada, quando ela recebe o presente de alguém que a ama. Tem também a linguagem que é o tempo de qualidade. E essa linguagem está relacionada àquelas pessoas, irmãos, que se sentem amadas e valorizadas quando recebem total atenção da outra pessoa amada. E tem também aquela linguagem que é a palavra de afirmação. É o ouvinte que se sente confiável, valorizado, importante e amado quando ouve o amor do outro sendo verbalizado. Aquele que manda frases de amor, né, e expressa dessa forma. Mas, irmãos, como nós podemos pensar qual é a linguagem de amor de Deus? O que é que agrada o coração do Senhor? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós podemos entender que o que agrada o coração de Deus é uma vida de santidade. É buscar e viver a santidade, assim como Ele é santo. Não é palavras de afirmações, lógico que nós, como fizemos hoje, louvamos a Deus, exaltamos o seu nome, mas simples palavras, irmãos, sem um coração que busca a santidade, não vai agradar a Deus. Porque Ele mesmo vai dizer aos religiosos, vocês me honram com os seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Não adianta estar aqui cantando, tocando, declarando, abraçando o outro, mas se o seu coração não desejar a santidade de Deus, irmãos, é uma adoração vã. Não adianta apenas saber o que agrada a Deus, se o seu coração, em primeiro lugar, não está disposto a amar a santidade dEle.
O que é mais importante, meus irmãos, é sabermos quem Deus é. Não tem como você conhecer aquilo que agrada a Deus se você não souber quem Ele é. E é exatamente o que Jesus vai fazer contando essa parábola para esses dois grupos. Jesus ele vai redefinir na cabeça dessas pessoas quem Deus é. E ele vai dizer, ele vai começar a parábola dizendo que um homem tinha 2 filhos. E se Jesus, irmão, dissesse que um homem tinha 2 empregados na parábola, talvez os seus ouvintes associassem Deus a um patrão. E o que é que um patrão quer dos seus empregados? Resultado, meta batida, comprometimento, né? E muitos, infelizmente, vivem na igreja achando que o Senhor, como os religiosos pensavam, é apenas um patrão. É aquele que cobra que cada um faça tudo aquilo que ele quer. Ou se Jesus dissesse que um homem tinha 2 servos, talvez eles associassem o Senhor como aquele que manda o que o servo faça, mesmo que o servo não queira fazer, esteja com raiva, mas foi o Senhor que mandou, ele vai fazer. E o Senhor também não quer saber se ele vai ou não, se ele está feliz ou não. Ele quer que ele cumpra. E certamente Jesus poderia definir Deus do jeito que ele quisesse, que Deus é um juiz, que Deus é o criador de todas as coisas, que Deus é o patrão, que Deus é o Senhor, porque, na verdade, irmãos, Deus é tudo isso. Deus é todas essas coisas. Mas observe que Jesus decide definir Deus nessa parábola como um pai. E isso é muito importante. Entender que antes da santidade, nós precisamos entender que Deus é pai. E por que isso é importante, irmãos? Entender uma coisa antes da outra. Porque Jesus vai nos mostrar que a santidade é viver como um filho. E isso muda tudo. Nós podemos, irmãos, viver e saber que Deus é Senhor, que Deus é juiz, que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas se nós não o recebê-lo como Pai, nunca viveremos a santidade que agrada a Ele. Quando nós vamos olhar no ministério de Jesus, Jesus veio para que o Pai fosse revelado. Jesus não veio apenas, irmãos, para os milagres, expressando e demonstrando, na verdade, o poder de Deus sobre os milagres. Porque eles já sabiam, a humanidade já conhecia Deus no seu poder. Lá no Antigo Testamento, os profetas fizeram grandes milagres através do poder de Deus. Elias fez chuva parar do céu, depois a chuva voltou, desceu fogo do céu. Eliseu fez também grandes milagres, expressando o poder de Deus. Moisés fez grandes coisas miraculosas. Então a humanidade já conhecia Deus em seu poder. Mas Jesus, irmãos, ele veio mostrar à humanidade que ainda não conheciam de Deus, que Deus era Pai. E mais ainda, que ele não é só um pai que criou todas as coisas, criou o homem e disse, olha, povoem a terra, espalhem-se e multipliquem. Não, ele veio mostrar que Deus é um pai pessoal. Todos que estão aqui, que foi escolhido por Deus como filho, Ele conhece você no íntimo. Ele sabe do seu nome, Ele sabe da sua dor, da sua fraqueza. Ele conhece aquele dedinho que está doendo hoje, lá no seu pé, irmãos. Ele é um pai pessoal. Ele não é um pai como nós somos. Você já viu quando uma mãe ou um pai olha para o filho e já sabe o que ele quer? Sabe? Olha assim, já sabe o que ele quer aprontar, se ele está fazendo alguma coisa, né? Deus, ele conhece muito mais do que isso, irmãos. Ele sabe o nome de cada um de nós. Sabe do nosso coração melhor até que nós mesmos. Nós não nos conhecemos, mas Deus sabe
Exatamente. Esse é o Pai que Jesus quer apresentar aqui. Quando os discípulos lá no capítulo 6 de Mateus perguntam: Senhor, nos ensina, na verdade eles pedem, ele diz: nos ensina a orar. Como é que Jesus começa a oração? Pai Nosso. E eles ainda não entendiam tudo. Muitas vezes quando oramos, e isso não tem problema nenhum, irmãos, mas muitas vezes nós começamos assim: Senhor, né? E não tem problema nenhum, porque Ele é Senhor, como eu falei. Mas quando você descobre que esse Senhor é seu Pai, muda tudo. Às vezes dizemos soberano Deus, né? E vamos, Pai amado e tal. Ele é soberano. Mas quando você sabe que esse soberano também é o seu Pai, muda tudo. Muda tudo. É diferente, irmãos, quando chegamos a Ele com confiança, que Ele é o nosso Pai e que nos ama. Então Jesus veio revelar que Deus é o nosso Pai, mas que Deus não é qualquer pai, não é qualquer pai. Porque de repente aqueles ouvintes ali, olhando para Jesus na parábola, dizendo que Deus era o Pai, eles puxassem na cabeça deles um pai como os pais biológicos, né? E nós não podemos fazer isso, irmãos. Eles não podiam pensar que Deus era como um pai, com a referência de pai que os criou. Então, não era suficiente Jesus dizer que Deus era pai, mas Jesus precisava mostrar para eles que tipo de pai é Deus. E podemos dizer que Ele é muito diferente dos nossos pais, porque Jesus começa a contar a parábola. E Jesus diz assim, na parábola, que um filho mais novo chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha parte na herança. Reparte aí no meio e me dê minha parte. Isso é algo muito grave, irmãos. Principalmente para aquela cultura. Um filho, era como que o filho, e você pode pesquisar onde você quiser, que pelo menos isso entre os teólogos e entre os comentários, eles vão trazer esse mesmo pensamento, que é como que o filho chegasse para o pai e dissesse: olha, pai, eu quero a minha parte aí, porque na verdade eu quero que o senhor morra. Eu não estou nem aí se o senhor, eu quero que o senhor esteja morto, porque na verdade o que eu quero é a minha parte da herança. E eu acho que os ouvintes ali, principalmente os fariseus, eu acho que eles pensaram: nessa história, agora o pai vai sentar a mão nesse cara. Por quê? Nessa cultura, irmãos, se o pai levasse o filho às autoridades judaicas com esse argumento, o filho poderia ser apedrejado na entrada da cidade, porque a lei em Moisés, se o filho desonrasse pai e mãe, ele podia ser passivo à pena de morte. E eu fiquei pensando, imagina se isso aplicasse nos nossos dias, na nossa cultura, nas criações que nós vemos hoje, de filhos que gritam, que xingam, que desprezam, que fazem tantas coisas de errado contra os pais. Ou não existiria muito filho corajoso para isso, ou então teria muito filho apedrejado pelas ruas aí afora. Mas, irmãos, Jesus conta que o pai foi lá, contrariando aquilo tudo que eles talvez estivessem pensando, e dividiu a herança, vendeu tudo e dividiu, deu a propriedade à parte do mais novo, aquele que queria que o pai estivesse morto. E aí, ele foi lá, como sabemos do resultado no texto, gastou tudo com prostitutas, com bebidas, com as drogas da época, e ele ficou quebrado, né? Ele não ligava com o pai que ele queria que morresse, com a reputação da família, com nada. Era uma verdadeira desgraça a vida dele. E como se não fosse o bastante no que Jesus está contando para aquela audiência, irmãos, Jesus vai colocar esse menino no fundo do poço. Porque Jesus diz que quando houve uma crise naquela região,
e ele não tinha mais nada, ele foi trabalhar com porcos. E para aquelas pessoas ouvindo aquilo ali, irmãos, era algo terrível também, porque porcos era um animal que era amaldiçoado por eles não comiam, não tocavam, porco era imundo. E estava lá esse menino agora trabalhando com porcos. Algo que o pior escravo era que fazia, cuidar de porcos. Mas aí Jesus ainda vai tocar ainda mais na ferida, vai espremer mais um pouco. No verso 16, Jesus não só diz que ele estava ali cuidando dos porcos, mas que ele tinha vontade de comer. E não era comer nenhum porco daquele assado não, leitãozinho, ele olhar assim e dizer, um leitãozinho desse na brasa, deve ser uma delícia. Não, irmãos, ele queria comer aquilo que os porcos estavam comendo. Eles queriam comer aquela lavagem, né, como a gente conhece, aquela lavagem que quem já viu como é que é um chiqueiro, ou quem cuidou de porcos, e eu sei muito bem que é isso, contra a minha vontade, mas minha mãe obrigava, e eu tinha que fazer. Por mais que você limpe, não vai demorar muito, irmãos, para eles começar a sujar. E às vezes é horrível, eles fazem as necessidades na própria comida. E depois vai comer de novo. E o menino aqui da história de Jesus estava querendo comer essa comida, mas ninguém dava. E aí o texto diz que quando ele cai em si, ele monta uma apresentação e volta para a casa do pai. E o texto diz que o pai estava ali, no caminho, e vê o menino de longe. E o que é que o pai faz? O pai vai, corre para o filho, né? Porque Deus não é como os nossos pais. Quando Jesus está contando ali que o pai corre em direção ao filho, talvez os fariseus disseram, ele vai dar uma voadora nos peitos dele, né? Mas não, vai dizer, irmãos, que ele o abraça e o beija. O menino não vinha trazendo nenhum diploma na mão. Ele não vinha trazendo a família que ele construiu, nem a alegria do concurso que ele passou. Não. Ele vinha sujo de tudo que não presta, de porcos, fedendo. E o pai foi lá e o abraçou e o beijou. Os ouvintes devem ter ficado loucos, mas Jesus está mostrando algo de Deus que eles não conheciam. Jesus está mostrando, irmãos, que Deus é de tal forma que nem você mesmo espera que Ele faça certas situações, tome certas direções, porque Ele abraça e beija, não se importa com a sujeira, toma ele pelos braços. Quando o filho vai falar, aquele argumento que ele montou, o pai interrompe, né? Interessante que ele diz assim, não sou mais digno de ser chamado de seu filho. E é algo estranho. Porque não se conquista, irmãos, a filiação. Você nasce, é filho ou não é, se não nascer. Mas aí o pai já interrompe. Como que ele dissesse, fique calado, porque não importa o seu esforço, não é sobre a sua dignidade, mas é sobre o meu amor, essa história. Irmãos, ele vai dar uma festa para aquele filho que desejou que ele tivesse morto, que gastou tudo que tinha, que fez tudo de errado. Imagina que pai é esse. Imagina, o filho aprontou na escola, e quando ele chega em casa, a diretora liga antes dele chegar, para dizer que ela aprontou todas. Aí quando ele entra em casa, está os pais lá com uma pizza, uma coca de 2 litros, e diz, chega aqui meu filho, vamos comemorar, independente do que você fez. Meu irmão, minha irmã, lá em casa, tinha um tal de fio de ferro, que era o que ia estar me esperando, ou me esperou algumas vezes, né? Era terrível, mas Deus não é como os nossos pais. A festa está acontecendo, está rolando, né? Ali. E onde está o filho mais velho? O primogênito.
aquele que estava sempre com o pai, está lá fora e ele não quer entrar. O que é que o pai faz? Deixa a festa e vai lá fora, insistir com o filho mais velho que entrasse para comemorar com eles. Ele diz: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Deus não é como os nossos pais. Jesus nos mostra, irmãos, que para entendermos o que é santidade, precisamos saber quem é Deus. E sabendo quem é Deus, que Deus é Pai. Mas aqui Jesus não só define quem é Deus, que Deus é Pai, mas ele também mostra o pecado. Porque todos nós sabemos, irmãos, que a santidade é nós não andarmos na presença de Deus, mas andarmos em pecado. A santidade o que não é santidade é quando estamos longe do Senhor. E aí Jesus vai falar um pouco sobre pecado. Porque para um grupo que está ali ouvindo, pecado era não cumprir as 613 mandamentos e preceitos. E era muito claro para todos que pecado nos afasta do Pai. Era muito claro. E quando nós olhamos para o filho mais novo, facilmente nós vamos ver que ele quebrou vários mandamentos ali e ele estava vivendo longe do Pai. Mas a questão é quando nós olhamos o filho mais velho. Porque Jesus coloca, irmãos, algo que ele diz, e interessante é que o pai não repreende ele. No verso 29, o filho diz: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Como esse filho, que sempre se esforçou para fazer a vontade do pai, que era irrepreensível, mas que está representando um grupo que estava longe do Pai. Jesus vai nos ensinar, irmãos. Ele está nos mostrando que mesmo que eu e você venhamos lutar para cumprir todos os mandamentos, cumprir com todas as nossas atividades, podemos estar longe da santidade que agrada a Deus. É muito preocupante. Jesus vai definir o pecado. Ele define que pecado é você não amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus vai tratar muito isso lá no Sermão do Monte, né? Ele vai tratar exatamente confrontando os fariseus, mostrando a maneira errada como eles viviam, porque aparentemente eles eram os santos, mas eles não cumpriam. E Jesus vai dizer: olha, não seja ele falando para os discípulos que eles tinham que observar a vida dos fariseus para não seguir daquela maneira, porque não era a observância da lei, mas o princípio que estava no coração deles, da maneira como eles iam viver diante do Senhor. Então não adianta nos esforçarmos para fazer, irmãos, as coisas, se os nossos corações não amar a Deus acima de todas as coisas. Acima até mesmo de nós mesmos. E esses dois grupos, né, representado aqui pelos dois filhos, todos os dois grupos tinham os mesmos pecados. Os dois filhos, eles tinham os mesmos pecados. Um estava dentro de casa, fazendo tudo o que o pai queria, se esforçando para obedecer a todas as leis, todas as ordens do pai. O mais novo amava as coisas que o pai tinha e não o pai. Ele vai demonstrar quando ele queria ali aquilo que era dele, e ele chega para o pai, como que ele chegasse e dissesse: pai, vamos parar de fingir essa relação, me dá logo o que eu tenho e eu vou embora. E ele consegue. Muitas vezes
estamos, irmãos, dentro da igreja, buscando fazer tudo certinho, mas só esperando alcançar as bênçãos do Senhor. Quando nós alcançarmos, vamos embora. O filho mais velho era a mesma coisa. Ele amava mais as coisas do que o pai. Como podemos ver isso? Quando ele expressa que o que era mais importante para o pai não era para ele. O que ele queria, na verdade, eram as coisas do pai. Lembra do discipulado? As três frases. Eu já amo aquilo que Deus ama. Porque se você não ama o que Deus ama, o amor do Pai não está em você, e nem você está nele. Ele sabia, irmãos, eu tenho certeza, posso conjecturar, que ele via o pai ali, esperando o filho mais novo voltar, porque ele queria que ele voltasse, né? O pai deve ir ali várias vezes no caminho, ele sabia o que realmente agradava o pai. Mas o que na verdade movia o coração dele era o bezerro gordo, era o cabrito. Ele tinha o mesmo coração, mas ele só tinha uma estratégia diferente do outro. Mas era colocar as mãos nas coisas do pai. O primeiro pegou e foi viver na libertinagem, longe do pai, como que o pai não existisse. O outro foi viver fazendo tudo o que o pai mandava. Depois, ele queria cobrar os seus direitos. Esse era o legalista. Irmãos, como eu falei, muitas vezes podemos ocorrer num desses dois erros. Precisamos observar se nós não estamos, muitas vezes, vindo aos cultos, mas vivendo durante a semana como se Deus não existisse. Ou talvez fazendo tudo o que for possível, com a motivação que Deus vai nos abençoar, e de uma forma ou de outra vamos exigir o cabrito no final. Quantas pessoas não estão pecando quando oram? Porque estão orando não pelo amor do Pai, mas pelas coisas que o Pai pode realizar. Não que seja errado, mas precisamos examinar o nosso coração. Se em primeiro lugar não está o amor pela santidade de Deus. O que é o pecado? É não amar o Pai acima de todas as coisas. Para encerrar, irmão, Jesus, ele vai trazer também na parábola, que vai nos ajudar na nossa santidade, é sobre a salvação. Porque eles nos mostram que a salvação é uma ideia exclusiva de Deus e não nossa. Talvez você diga, claro que eu sei disso, irmão. Mas observe que o pai, ele corre e abraça e beija o filho mais novo. É o pai que sai atrás do filho mais velho, deixa a festa e vai lá para onde ele está. Salvação, irmãos, é uma ideia e uma obra exclusiva do Pai. Por isso ninguém pode se gloriar da sua salvação, ninguém pode dizer que fez parte da sua salvação, de maneira nenhuma. E eu não tenho nenhum problema com isso, irmão, mas às vezes eu fico olhando e pensando, quando a pessoa diz assim, que aceitou a Jesus, e na verdade foi Ele quem nos aceitou. Ou talvez quando alguém diz, alguém aqui quer aceitar a Jesus, e quando eu acho que deveria dizer assim, Senhor, o Senhor quer aceitar alguém aqui? Porque a salvação é uma ideia exclusiva do Senhor e executada por Ele. Foi Ele quem correu atrás e abraçou eu e você, fedidos, e nos beijou, eu e você, podre, do jeito que nós estávamos. Mas talvez você olhe para o texto e diga, mas está dizendo aqui que o filho caiu em si
e foi atrás do pai, arrependido pelos seus pecados, e que agora ele aceita o pai, verdadeiramente. Talvez você não entendeu bem a interpretação, mas vamos lá, vamos pensar. No verso 16 diz: ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Ele não queria ser chamado de filho. Ele não estava querendo lugar na família de volta. Na verdade, irmãos, ele estava morrendo de fome. Ele queria a aceitação do pai como um dos seus empregados, porque ele sabia que lá tinha comida de sobra. A motivação errada o levou a voltar. E o pai demonstrou o seu amor correndo no encontro dele, e o beijando e o abraçando. O instrumento que Deus vai usar para você se aproximar não importa. Importa é o amor que ele teve muito antes de você pensar no amor dele. Quando o pai é quem decidiu transformar o filho e botá-lo de volta na família, a roupa, o anel, a sandália, a festa, cada um desses artigos, irmãos, era um sinal de posição e de aceitação. Eu me lembro que eu fui por uma motivação errada no meu coração. Estava numa empresa e eu fui para uma reunião, e lá Deus começou a falar através de um ímpio sobre a questão de colocar a minha vida nas mãos do Senhor. A família tinha que estar junto, e eu saí de lá. Até a Rosângela olhou assim e disse: o que é que está havendo? Eu pensando, digo, eu tenho que conhecer esse Deus. E a motivação do meu coração ainda não era certa. Porque eu pensei, se eu for até o Senhor, eu vou vender muito mais, porque Ele pode todas essas coisas que o professor Ismael estava falando. E eu andei caminhando com essa motivação errada, até ter um encontro com o verdadeiro Deus, que me abraçou, me beijou e fez uma transformação que eu nunca imaginei na minha vida. Sabe que ele, irmão, não se importou com o mau cheiro, nem com a sujeira. Ele preparou-me e me colocou na família. E é hoje o que exatamente Ele quer fazer. É a mesma coisa com todos nós. Porque às vezes, irmãos, estamos carregados de listas e coisas erradas, e vivendo uma santidade fora do Senhor. E nós precisamos nos colocar diante dele e dizer: Pai, pequei contra ti. Porque, meus irmãos, não é só sobre as questões lá fora, como já falamos, ou nós que estamos com uma lista de coisas erradas aqui dentro. Havia o grupo que buscavam fazer tudo certinho, mas com a motivação errada, e que também precisava se arrepender. Coisas que até tinham o seu valor, mas para Deus, o nosso coração, ele tem muito mais valor. Aquilo que motiva o nosso coração a fazer todas essas coisas. Talvez deveríamos nos arrepender de algumas orações que fazemos, nos arrepender de dízimos que damos, e não é com a intenção de agradecer a Deus através deles. Talvez deveríamos nos arrepender porque nos achamos melhores do que os outros, achando que fazendo as coisas na casa do Senhor, limpando, tocando, pregando, ensinando, somos melhores do que os outros. Mas esquecemos que Deus, quem nos capacita para todas essas coisas. Nos arrepender faz parte da santidade. Meus irmãos, tudo que Jesus contou, tudo que Jesus ensinou, tudo tinha sua profundidade. Porque esses dois grupos,
que Jesus estava falando, como Ele está falando para nós, o que Ele quer mostrar sobre santidade, também é como manter essa santidade. Porque como podemos não só andar em santidade, mas viver em santidade num mundo que está se organizando contra as nossas vidas. Para que venhamos viver, como eu falei lá no início, ao lado do caminho que leva à salvação, achando que estamos servindo e agradando a Deus, quando na verdade muitas vezes não estamos. Como podemos fazer isso? E a resposta, meus irmãos, é a festa. No verso 23 e 24 diz que o pai falou: tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E comemoraram e começaram a festejar. Santidade, meus irmãos, não é o que eu faço para conquistar o amor de Deus. Santidade é o que eu faço para responder a um Deus que me amou primeiro, sem nem mesmo eu merecer. Santidade é um estilo de vida, de gratidão por um Pai que me amou, mesmo eu não merecendo ser amado. Antes nós estávamos no chiqueiro dos porcos, morrendo de fome. Imagine que você agora acorda e sabe de tudo que nós temos e não merecíamos, que foi o Pai que providenciou. Antes não tínhamos como falar com o Pai, mas agora nós podemos falar com Ele e ouvir a sua voz. E quantas vezes Ele nos pede para que façamos coisas que antes nem conhecíamos, mas que é importante para Ele. Só que agora nós devemos fazer não para conquistar o amor do Pai, mas fazendo por gratidão, porque por tudo que Ele já fez por nós. E muitas vezes, por não entendermos quem é esse Pai, nós até fazíamos coisas por interesse. Mas agora, irmãos, olhando para a festa, e lembrando do bezerro, lembrando dos beijos, da roupa, do anel, da sandália, e olhando para o Pai que nos pede coisas, nós podemos dizer: como eu seria capaz de falar um não para esse Pai tão amoroso, depois de tudo que o Senhor fez por mim? Algo que me impactou nessa reflexão é que se nós, meus irmãos, precisamos e estamos seguindo em santidade, não é porque nós sabemos das leis, das ordenâncias, não é porque nós não sabemos do que agrada a Deus, não porque nós não queremos um prêmio no final, como o apóstolo Paulo vai dizer que irá receber, mas é porque nós ainda não conseguimos entender quanto o Pai nos ama, se vivemos ainda sem buscar essa santidade. Porque, irmãos, a santidade é a resposta do coração do filho que conhece o amor que o Pai tem por ele. Santidade é a resposta a esse amor. Meus irmãos, como podemos viver sempre em santidade diante do Senhor? Ou quando não estivermos conseguindo viver em santidade, o que podemos fazer? Podemos lembrar de tudo que Ele fez por nós. De repente, se você não estiver conseguindo viver em santidade, você deve correr para o seu quarto e lembrar de onde Ele te tirou, do lamaçal que você vivia. Devemos lembrar da festa. Lembrar que Jesus vai dizer
que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Pois é, irmãos, essa alegria, essa festa deve nos motivar a andar na santidade diante de Deus. E para encerrar, eu quero dizer que a festa alguém teve que pagar. Porque o custo, há um custo. Ao novilho, a tudo que foi preparado. E nem eu nem você fizemos nada. Nós não pagamos nada. Apenas festejamos. Houve um que pagou. E ele pagou um alto preço pela festa, pelo resgate, por nós estarmos aqui. E ainda mais, ele nos prometeu que está pago para um dia ele voltar e nos levar para estar com o Pai na glória, onde nada mais vai nos afligir. Eu sei que sabemos muito sobre isso, eu sei. Mas para acrescentar na lembrança da festa, que não merecíamos, eu quero que você pense sobre esse preço que foi pago, para que venhamos nos alegrar na presença do Pai. E quando não tivermos conseguindo viver, irmãos, em santidade, devemos lembrar que para entrarmos na festa, alguém precisou morrer no nosso lugar. E essa morte foi do único filho, unigênito, que o Pai tinha. Aquele que disse, antes de ir para a cruz, que não lançaria fora nenhum que o Pai o enviasse. Como diz o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 5 e 6. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Viver em santidade, irmãos, diante de Deus, é entender que Ele mesmo pagou o preço para que isso fosse possível. É por isso que Jesus, falando, irmãos, para esses dois grupos, Ele denuncia a falta de santidade e a santidade falsa de ambos. Eles precisavam olhar para aquele que estava contando essa parábola e reconhecer em seus corações pecaminosos e perguntar a Jesus como eles poderiam viver em santidade. E certamente foi uma das perguntas feitas ao Senhor, quando Ele responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E podemos acrescentar: ame o Senhor acima de tudo, até de você mesmo. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pastor.